Muito bem, pessoal, nosotros vamos ahorita empezar nuestra presentación y dar las bienvenidas a usted que ha llegado hasta aquí. Ya que usted se ha interesado en aprender el portugués de Brasil y nos ha elegido para que usted logre este objetivo de hablar con toda fluidez, como si usted fuera un nativo, le puedo asegurar que usted está en el mejor lugar, o mejor dicho, yo puedo afirmar que usted está en el lugar exacto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, o sea, vamos a nuestra presentación de nuestro método O Brasileiro. O Brasileiro es el método que usted necesita para hablar más rápido y de forma fluida, como si usted fuera de hecho un brasileño. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos alumnos que ya estudiaron con este método y lo han compartido com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares, e exatamente no dia de hoje recebimos vários alunos que pediram para nós ou recomendaram nosso método, não? E isto é muito gratificante para nós saber que nossos alunos estão contentos e as pessoas estão perguntando por quê, como você aprendeu tão rápido. Es lo que ustedes van a obtener acá con nuestro método, ¿ok? Entonces yo quiero dar la bienvenida a usted a nuestro método, o livro digital O Brasileiro. Bueno, tratándose del libro digital O Brasileiro, es muy importante usted saber lo siguiente, que usted podrá mirar las clases en donde usted quiera, ¿no? Usted puede mirar incluso las clases desde tu teléfono, desde tu tablet, desde cualquier aparato. ¿Ok? Y será una experiencia increíble para usted. Bueno, entonces vamos a nuestra presentación. Primera cosa que usted tiene que saber es que como brasileiro es más rápido, como yo ya dije, ¿no? Y también que mientras usted aprende, usted va a divertirse. ¿Por qué, profesor? Que yo me voy a divertir tanto así. Porque nosotros no solamente vamos a aprender a hablar el portugués de Brasil, sino también que usted va a conocer la cultura. Vamos a hacer una inmersión increíble en la cultura de Brasil. Y además de conocer la cultura de Brasil y aprender el portugués, usted también va a estar dominando los 3 niveles de la lengua portuguesa de Brasil, ¿ok? Entonces, para eso, o para que eso suceda, usted tendrá que hacer algunas cosas importantes, que es llevar a cabo todo lo que nosotros vamos a pedir acá, en esta presentación. Primero, yo quiero que usted entienda cómo y por qué y cuándo nació el brasileiro, o curso de portugués para extranjero, o brasileiro. ¿Cuándo esto aconteció? Bueno, les voy a contar una pequeña historia, mi historia, de por qué nació este método. Bueno, este método nació simplemente porque no existía un método como este. Y yo veía la necesidad de que los alumnos tuvieran algo más sencillo, algo más divertido, y que de hecho les llevara a obtener la tan soñada fluidez en corto tiempo. No existía. Todos los cursos que existían trabajaban mucho la gramática. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy importante. Ahí en el país de ustedes, yo les pregunto, ¿los niños aprenden gramática en la casa con sus papás para hablar? No, ¿verdad? No. ¿Y por qué ellos aprenden a hablar si no hay gramática? Porque es exactamente eso lo que ustedes van a conocer acá. Ustedes van a tener gramática, obviamente, ¿no? Va a haber gramática. Sin embargo, la gramática que ustedes verán aquí, además de ser completa, será divertida. No va a ser aburrida, mucho menos pesada. ¿Ya? No va a ser así. Va a ser una experiencia inolvidable, tanto para usted cuanto para los maestros de nuestro método. Los maestros se encantan, se divierten, así como nuestros alumnos también, ¿ok? Bueno, lo que yo quiero también resaltar para ustedes es a respecto de mi persona. Yo me llamo Raimundo Silva, soy brasileño, soy creador del método el método O Brasileiro. Sin embargo, yo soy creador también de metodología gamificada, que es llevar a las personas a divertirse mientras están aprendiendo cualquier idioma o cualquier cosa. Porque yo no solamente enseño portugués, enseño un montón de cosas, ¿no? Y mi objetivo es hacer con que la experiencia de mis alumnos sea increíble, memorable y divertida, inolvidable, ¿no? Que ellos no se olviden jamás. Bueno, pero una cosa muy importante
a respeito de isso é esta certificação que eu quero compartilhar com vocês acá. Esta certificação que vocês veem na pantalla acá, ella me foi otorgada por meio da Embajada de Brasil em um de vários encontros que nós tivemos com diferentes maestros, diferentes professores, não somente docentes, como professores também que estavam allí enseñando nosotros. Nosotros éramos los alumnos de los maestros, ¿no? Y allí nosotros aprendimos muchas cosas impactantes y que yo creo que va a ser una diferencia increíble para ustedes hoy día, ya que ustedes tendrán una metodología que viene siendo desarrollada desde 2014. Desde este día que nosotros recibimos este certificado de la Embajada de Brasil, porque fue allí que nació el brasilero. El brasilero tiene este objetivo de evoluir, mejorar y hacer con que la experiencia de todos nuestros alumnos sea inolvidable, sea increíble, ¿ya? Bueno, otra cosa muy importante que tenemos aquí para resaltar para ustedes es lo siguiente. Miren, nuestro método. ¿Qué es lo que hay de importante y de mucha importancia acá? Es que, además de ustedes obtenerem los 3 niveles, como ustedes ven acá, como sigue acá abajo, la división de todos los capítulos, de todos los módulos, las lecciones y todo más, ¿no? Existe una forma, existe un camino, una ruta, un rumbo a ser seguido, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a saber acá cómo que ustedes van a hacer con o brasileiro para obtener la fluidez, para que ustedes puedan en corto tiempo hablar como un nativo, ¿ya? Paso a paso. Pero primero yo quiero que ustedes entiendan que el básico, el intermedio y el avanzado, ellos están divididos por capítulos y por módulos, ¿ok? Bueno, en el primer capítulo, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, ó, ustedes van simplemente conocer la fonética, aprender y dominar la fonética, porque primera cosa que usted tiene que entender que diferente del español, nosotros los brasileños no hablamos, por lo menos la mayoría, 90% de los brasileños no hablamos como está escrito. Aqui você vai aprender a falar como um nativo de hecho se comunica, como ele habla de verdade, ¿ok? Isso é o que há de muito importante. Profe, significa dizer então que eu vou aprender desde o primeiro capítulo, que são 4 módulos, desde o primeiro capítulo eu vou aprender já a identificar qualquer palavra que a gente habla? Eu já vou saber identificar o sonido de cada palavra? Sim, exatamente isso. Quando você escute um brasileiro cantando, um cantante ou qualquer outra coisa na internet, você vai lograr identificar cada sonido. Você não vai quedar perdido. O que está falando ele? Que diferente, que raro. Você não vai passar por este problema, porque aqui no primeiro capítulo já vas a resolver isso. Já vai a ter resuelto todo e qualquer problema relacionado à fonética. Vas a identificar, vas a saber qué es lo que estás escuchando, ¿ok? Bueno, otra cosa importante es que todo nuestro método, desde el primero hasta el último capítulo, nosotros hablamos todo en portugués, con el objetivo de hacer con que usted haga una inmersión total, ¿ya? Usted venga a sumergirse completamente en el portugués. Ay, profe, pero ¿y si yo no entender? Esto es un punto muy importante a ser aclarado acá para usted. Muitas coisas, muitas palavras, obviamente, você não vai entender. Isto não é um problema, já? Não é um problema. Por quê? Um ninho, quando está escutando seu papá, sua mamá, ele, no início de sua aprendizagem, ele não entende todo o que sua mamá, seu papá habla. Pero muitas coisas, com o tempo, vai quedando na memória de aquele ninho. E vai chegar um momento que ele vai saber que é o que está dizendo cada palavrita que sai da boquita de sua mamá e de seu papá. Lo mesmo vai suceder acá. Você não vai entender todo de um solo. Pero é importante que você entenda que não é um bicho de 1000 cabeças. A ponto de dizer, ai, não quero mais estudar isso porque não estou entendendo nadita. Por lo contrário, escute e ponga muita atenção porque uma coisa muito importante, que é diferente do inglês ou de qualquer outro idioma, é que nosso idioma é muito similar. É muito parecido, então é muito bacana você escutar em português, porque você vai identificar muitas coisas similar. E que é o que temos de vantagem nisso? Simples.
La gran ventaja é que você vai estar escutando muitas palavras que te vai ajudar em la compreensão, não total. Não digo parcial, pero eu digo que vas a aprender, vas a identificar, vas a entender um montão de coisas. Um montão de coisas. Pero lo mais importante é você educar seus ouvidos com as palavras que vas a conhecer no capítulo 1. ¿Ok? Então, não se preocupe que o professor vai falar totalmente em português. Então, não se preocupe em querer aprender todo de um solo, querer entender todo. Este es uno de los puntos claves en nuestro método. Es 100% en portugués, ¿ok? Pero no es un bicho de 1000 cabezas, como yo dije. Bueno, en el capítulo 2, usted ya va a estar aprendiendo, dominando en el capítulo 2 a hablar. Vas a empezar a hablar en portugués. Vas a darse cuenta que ya sabes qué significa un montón de palabras, cómo hablar algunas cosas, cómo crear una frase. Já vas a aprender um montão, desde o capítulo 1, incluso já vas a empezar a hablar. Ah, profe, não lo puedo creer. Así es. Desde o primeiro capítulo já vas a empezar a hablar. No capítulo 2, você já vai estar dominando esta parte tão importante do português de Brasil. Dominar el habla, ok? E no capítulo 3, você já vai estar escrevendo. Ou seja, você já vai estar dominando esta parte importantíssima. Não? Quando uno quer aprender um idioma, tem que dominar estas três coisas. Aprender a falar, aprender a escrever. E no quarto capítulo, você vai aprender a escrever. Te lo asseguro. No quarto capítulo, vas a escrever muito melhor que muitos brasileiros. Não lo puedo creer. Créemelo. Vas a escrever muito melhor que muitos brasileiros. Por quê? Aqui há alguns problemas da língua culta que vocês tiene ahí, pero no es un problema para ustedes, es para los brasileños porque son palabras similares, son palabras, además de serem similares, son palabras ambiguas, o sea, que tienen diferentes significados y por más que la persona escute un brasileño hablar de una forma, ella va a escribir como está escuchando, pero ella tiene duda cómo se escribe aquella palabra, ¿no? Entonces, o sea, ustedes van a dominar este problemita que muitos brasileiros não conhecem. Não porque não estudaram. Muitos estudaram, pero houve uma, como se chama? Houve uma correção ortográfica em 2009. E esta correção cambiou algumas palavritas que tinha alguns acentos e de repente estas palavras já não levam mais acentos. Então, é um pequeno problema para os brasileiros, pero este problema, te lo asseguro que aqui vamos a resolver para que você escreva perfeitamente, ok? Bueno, e no quinto e último capítulo, nós vamos fazer uma revisão general em que você vai aperfeiçoar todo o que você aprendeu acá, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el 4, vas a tener una inmersión en la cultura de Brasil. Vas a acompañar increíbles textos, ¿no? Que van a hacer usted no solamente conocer el portugués de Brasil mejor, como usted va a conocer también el brasileño, cómo él es, cómo él habla, de dónde viene, cuál es su origen. Va a ser una inmersión e uma experiência incrível para vocês, ok? Então, eu quero aqui mostrar para vocês algo que para mim, de toda esta apresentação, é o mais sensacional, que é a forma como nosso livro digital está dividido, apresentado, como se apresenta, como aparecem as coisas acá. Vas a aprender todito. Por exemplo, você pode ver acá que o capítulo 1, ele tem uma nomenclatura. Déjenme dar um zoom para vocês aqui. Tem uma nomenclatura, como o capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Todos os capítulos têm uma nomenclatura, têm um título. E además deste título do capítulo, também temos os módulos, são 4 módulos cada capítulo. Cada capítulo também terá suas nomenclaturas, que vocês já verão em um ratito. Cada módulo também terá seus títulos, não subtítulos, já? Sus títulos, ¿ok? Bueno, y cada módulo, ele tiene 10 lecciones, o sea, significa decir que cada capítulo tiene 40 lecciones, y lecciones también con sus títulos, ¿no? Son 40 lecciones con diferentes temas. Todo acá que ustedes van a ver es tematizado. Tiene su tema,
tiene su título. Y lo más increíble de todo es que cuando usted termina un capítulo, cuando usted termina un módulo, usted va a recibir las felicitaciones. Eu vou mostrar para vocês acá ahorita, para você que me está aqui acompanhando. Eu vou mostrar para você ahorita, mire que incrível, nosso módulo 1, ¿ya? Aqui no primeiro módulo, nós temos o título, o tema do primeiro módulo, que se chama Saudações. Profe, o que significa saudações? Saudações significa saludos. Só que você não vai aprender solamente os saludos acá. Acá também você vai aprender em saudações, você vai aprender os dias da semana, os meses do ano, as fechas, os números cardinais, que é importante, como você vai falar a fecha de tu nascimento se você não sabe os números, não? O alfabeto e um montão de coisas que você vê acá. Todo isso você vai aprender no primeiro módulo. Todo isso, professor, sim, todo o que está acá, você vai aprender no primeiro módulo. Profe, e é muita coisa, não? E eu vou lograr fazer isso em 30 dias, em 2 meses, em 5 meses? Sim. Sim, porque este método, como eu disse, primeiro, não é aburrido, é curto, pero tem um conteúdo incrível, completo, sem muita volta, sem muitos rodeos. Já, como dizem vocês, não? Direto ao grano. Ok? Então, tudo isso vocês vão aprender acá no módulo 1, em saudações. Agora, outra coisa muito bacana, muito chévere, que eu quero mostrar para vocês acá, é a evolução que vocês terão de capítulo para capítulo, de módulo para módulo. Por exemplo, quando nós começamos um capítulo, você pode seguir acá, ó, a evolução que você está tendo, o progresso que você está tendo. Aqui temos o primeiro, não? O primeiro módulo, e aqui vai subindo. Já quando você terminar o primeiro módulo, mire o que vai passar, você vai receber as felicitações. Como disse acá, meus parabéns, que significa felicitações, meus parabéns, você concluiu o primeiro módulo, saudações. Mira que bacana. Isso vai suceder em todos os módulos e em todos os capítulos. Quando você terminar, por exemplo, um módulo, te vai felicitar que você não solamente culminou um capítulo mais, sino que você culminou um capítulo. Además del capítulo, também vai dizer que você está culminando o capítulo tal do nível básico, do nível intermediário. Então, vai ser uma experiência muito interessante. Bueno, uma vez que você terminou o capítulo 1, aqui já aparece, mira, capítulo 2. Já ves? Capítulo 2. E assim vas avançando. Incluso você vê aqui atrás de mim, não? Capítulo 2, mira. Capítulo 2. E assim vas avançando. Capítulo 2. E vai para o capítulo 3 e vai subindo tu nível. E quando chegue no quarto e último módulo do capítulo 1, mira que incrível. El gorrito acá, ó. Que bacana. Então, uma vez que você culminou 4 capítulos de um módulo, te vamos, obviamente, felicitar-te porque terminaste, porque culminaste o básico. Mira que bacana, não? Incluso acá, como você pode ver aí arriba, meus parabéns, você concluiu o capítulo 1, bem-vindo ao Brasil do nível básico. Isso vai suceder cada etapa, cada avanço, cada progresso que você vai fazendo, você vai sabendo, para não quedar que a coisa tão aburrida como são os livros tradicionais, PDF, estas coisas. Vai ser uma experiência muito bacana, ok? Bueno, hecho esto, terminaste aqui o primeiro capítulo, era nada mais o que eu tinha para mostrar a vocês. Agora só quero desejar acá toda a suerte a você, toda a suerte, te felicitar por la iniciativa de estudar el portugués de Brasil, ya que para ustedes que vivem aqui cerca de Brasil, ustedes tienen una oportunidad muy grande de crecer profesionalmente, ya que Brasil no solamente es grande, como también tiene alianza del Mercosul con todos nuestros países vecinos de acá, ¿ok? Todos los países de acá, el Brasil tiene convênios, tem alianças que irão favorecer muito a los que hablam el português de Brasil, ok? Então, quero felicitar a vocês e dizer-lhe que no próximo vídeo nós vamos a estar dando início a nosso primeiro módulo,
¿Ya? Entonces sean todos, sea bienvenido y nos vemos en el próximo video.